Iniciar le gravazione. Aí. Bora. Então, pessoal, aula de hoje, eletroquímica. O que a gente vai ver? Igual nas outras aulas, né? Vamos falar o que é isso, o que é o tema da aula, o que significa eletroquímica. Então, a eletroquímica vai ser o estudo das transformações químicas que envolvem transferência de elétrons. Então, pessoal, toda reação que a gente tiver essa transferência vai ser objeto de estudo da eletroquímica. Nem todas as reações têm transferência de elétron. Então, o que a gente vai precisar saber para entender quando uma reação tem transferência de elétron e quando não tem? O principal método, a principal ferramenta que a gente utiliza é o NOx, por isso que a gente aprendeu naquelas aulas passadas. Então, vamos só dar uma revisadinha? Então, quando a gente imagina que tem uma ligação química e ela está sendo quebrada, deixando todos os elétrons para um átomo, né? A ligação foi quebrada de modo que um átomo roubou todos os elétrons da ligação e o outro ficou sem nenhum, né? Lembra da cisão heterolítica? Então, a carga resultante dessa quebra vai ser o NOx. Lembra? Então, a gente soma todas as cargas, imaginando que todas as ligações foram rompidas, e a gente vê qual carga foi atribuída para cada átomo, né? E aí, quando a gente tinha esse rompimento da ligação, era o átomo mais eletronegativo que ficava com o meu elétron. E o átomo menos eletronegativo perdia o elétron. E aí tinha várias coisas que a gente podia utilizar para ficar mais fácil de lembrar quem eram os átomos mais eletronegativos e menos eletronegativos, né? Tinha esse negocinho, né, do fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, que aí era o negócio da eletronegatividade do flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e assim por diante. Tinham tabelinhas, né, de eletronegatividade. Tinham também tabelinhas de NOx, né, que falavam os NOx mais comuns para cada elemento químico. Então, tudo isso são ferramentas que facilitam esse trabalho aí da gente encontrar o NOx de um átomo em uma determinada substância. Então, para não ter erro, né, no NOx, a melhor coisa que a gente podia ter era essa tabelinha de eletronegatividade. Então, aqui mostra a eletronegatividade de cada átomo. Então, o átomo que tem maior eletronegatividade fica com elétron. É só ver qual tem o número maior. E aí, se ele ficou com elétron, né, ele tinha uma carga negativa, e se ele perdeu o elétron, ficava com uma carga positiva. E aí, para ver o NOx no átomo, a gente tinha que fazer esse raciocínio aqui para todas as ligações químicas, né? De uma molécula. Por exemplo, aqui, ó, na molécula do etanol, o que a gente tinha que fazer mesmo? Ó, o átomo de carbono, eu tinha que ver todas as ligações e imaginar o rompimento. Então, eu rompi essa ligação carbono-hidrogênio. E aí? Quem que fica com os elétrons da ligação? Aí a gente tinha que ver quem era o mais eletronegativo, que no caso era o carbono, aí por isso que ficou essas carguinhas aqui, ó, -1 para o carbono, +1 para o hidrogênio nessa ligação. Aí eu fazia isso para todas as ligações, imaginando o rompimento em todas as ligações da molécula, e aí eu vi em qual átomo ficava a carga associada a cada ligação, e aí eu somava todas essas cargas, lembra? Que aí eu determinava o NOx de um átomo. E aí isso vai ser importante para ver se teve transferência de elétron numa reação. Porque numa reação química, quando a gente compara o NOx das substâncias no reagente e produto, se não teve mudança no NOx dos átomos, significa que não houve transferência de elétron. Pelo outro lado, se mudou o NOx, significa que a gente teve que ter transferência de elétron para essa carga aqui ficar diferente. Então, essas reações em que a gente tem transferência de elétron, a gente chama de reações redox. Ou também a gente chama de reações de oxirredução, e essas são as reações que envolvem transferência de elétron entre os átomos. Beleza? Então, esse é o nome que a gente vai utilizar para essas reações. Então, essas reações vão resultar numa mudança do NOx dos átomos. Beleza? Isso que a gente vai utilizar para identificar quando uma reação tem transferência. Aqui tinha aquelas tabelinhas, né, que facilitam a nossa vida. Se a gente conseguir lembrar de algumas coisas, né, na hora de determinar o NOx, porque é isso que a gente vai precisar fazer em toda reação. Ver o NOx de todos os átomos, aí comparar átomo por átomo para ver se houve mudança. Esse vai ser o raciocínio que a gente vai utilizar. Então, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida até agora. Se ninguém... Aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aí que eu paro e dou uma olhada. Então, vamos dar um exemplo, ó. Vamos dar um exemplo, primeiro, de uma reação que não envolve transferência de elétrons. Essa daqui não é redox. O que acontece?
Por exemplo, nessa reação ácido-base. Aqui, ó, ácido e base formando sal e água. Isso daqui a gente já viu um tempinho atrás. Então, aqui, ó, HCl, que é o ácido, mais o NaOH, que é uma base, formando NaCl e H2O. Beleza, por que isso não é uma reação redox? Vamos determinar o NOx de todo mundo aqui. Quem que a gente tem? Aqui no reagente primeiro, HCl. Qual que vai ser o NOx de cada átomo aqui no HCl? Só tem uma ligação, eu vou imaginar o rompimento. Se eu olhar nas minhas tabelinhas, eu vejo que o cloro é mais eletronegativo. Então, rompendo essa ligação, o cloro fica com NOx menos 1, o hidrogênio mais 1. Como só tem essa ligação, é isso aí. Parou por aí. Já determinamos o NOx. O NOx do hidrogênio é mais 1, o NOx do cloro é menos 1. Agora, o NaOH. Como é que era mesmo? Quando a gente tinha um íon, né? O NOx era a própria carga do íon. Então, o NOx do sódio, do átomo de sódio, é mais 1, porque a carga do íon é mais. Agora, o OH-. O OH-, ele é o O ligado com o H, né? Uma ligação covalente. Só que aí, lembra que se eu somar todos os NOx de uma molécula neutra, aqui, por exemplo, o HCl, tem que dar 0. E se eu somar o NOx de todo mundo que faz parte de um íon, tem que dar a própria carga do íon. Então, os NOx aqui, no caso, vão ser menos 2 e mais 1, né? Por quê? Porque quando eu quebro essa ligação, o oxigênio é o mais eletronegativo. Ele fica com uma carga negativa, o hidrogênio fica com uma positiva. Só que aí esse íon já tem uma carga negativa, que fica no meu oxigênio. E aí por isso que quando a gente soma esses dois números aqui, dá a carga do íon. E esses dois números são o NOx do oxigênio no NaOH e o NOx do hidrogênio no NaOH. E isso a gente podia ver nas tabelinhas, tem lá falando, o oxigênio, na maioria das substâncias, ele tem NOx 2-. E aí tem as condições lá para cada NOx. Agora, vamos ver aqui do outro lado da reação, NaCl. NaCl é um sal, né, que tem os íons Na+, e Cl-. Aí, como NOx é a própria carga do íon, aqui, ó, mais 1 para o Na+, menos 1 para o Cl-. O que mais que formou? H2O. Lembra da estrutura da água? Que eram os hidrogênios fazendo ligação covalente com o oxigênio? Agora imagina isso quebrando. Quem que é mais eletronegativo? Se eu vejo lá nas tabelinhas, eu vejo que é o oxigênio. Então, vai ficar esse jeito aqui, ó, se eu ver o NOx. Por quê? Quebrando essa ligação, quem ganha é o oxigênio, né? Então, o hidrogênio perde o elétron da ligação e o oxigênio ganha. Só que como tem duas ligações aqui que o oxigênio está fazendo, ele ganhou 2 elétrons, um de cada ligação. Por isso que no total o NOx dele ficou menos 2 também. Então vamos comparar aqui, ó, lado esquerdo, lado direito. Reagente, produto. Tá vendo que não mudou o NOx de ninguém aqui? Ó, hidrogênio fica com NOx mais 1 desse lado. Hidrogênio com NOx mais 1 do outro. Oxigênio com NOx menos 2. Oxigênio com NOx menos 2. Sódio com mais 1. Sódio com mais 1. Tá igualzinho. Não mudou o NOx. Então, quando não mudou o NOx, a gente não tem uma reação de oxirredução. Agora, vamos ver quando a gente tem uma reação de oxirredução. Então, aqui não houve, porque não mudou o NOx. Agora, exemplo de reação que envolve transferência de elétrons. Essa daqui, por exemplo, é a formação da NaCl, ó, o sódio metálico reagindo com cloro gasoso. Essa daqui envolve transferência de elétrons. Por quê? A gente tem sódio metálico, que a fórmula é simplesmente Na. Lembra que substância simples, o NOx é 0? O NOx dos átomos? Então, NOx dos átomos é 0. Aqui, o sódio tem NOx 0 no sódio metálico. E Cl2 também é uma substância simples, né? Porque imagina, quando a gente rompe essa ligação, cloro e cloro têm a mesma eletronegatividade. Ninguém ganha o cabo de guerra. Os elétrons ficam divididos igualmente. Os 2 elétrons da ligação fica um para um cloro e um para o outro. Não tem ninguém que sai ganhando nem perdendo. Então, o NOx de cada cloro aqui também é 0. Agora, vamos ver do outro lado da equação. Do outro lado da equação, formou o sal NaCl. E aí, ó, eu tenho o íon Na+, o íon Cl-. E aí, como o NOx é a carga do íon, né, a gente fez anteriormente,
fica desse jeito aqui. Então, olha o que aconteceu. Qual que era o NOx do sódio nos reagentes? Era 0. Qual que é o NOx do sódio nos produtos? Mais 1. Tá vendo que o NOx aumentou? E aqui, o do cloro foi de 0 para menos 1. O NOx diminuiu. Então, houve mudança do NOx dos átomos. Então, nesse caso, a gente tem uma reação redox, né? Porque houve mudança no NOx dos átomos. Então, o sódio passou de 0 para mais 1, o NOx dele, e o cloro passou de 0 para menos 1. Beleza? Então, por isso que nesse caso, a gente tem transferência de elétrons, mudou o NOx. Agora, a gente vai ter nomes assim para esse tipo de reação. Isso daqui é importante a gente aprender, é muito importante. Ó, o que vai ser a reação de oxidação? A reação de oxidação vai ser a reação onde o NOx aumenta. E na oxidação, a gente tem perda de elétrons. Agora, na reação de redução, como o próprio nome já indica, né? O NOx vai reduzir. E essa reação, então, envolve um ganho de elétrons. Vamos dar exemplo nessa reação que a gente fez. O sódio, ele passou de NOx 0 para mais 1. Então, o que aconteceu com o átomo de sódio? O NOx dele aumentou. Então, significa que ele sofreu uma oxidação. Agora, o cloro, como ele passou de 0 para menos 1, o NOx diminuiu, tá vendo? Tem que pensar em números negativos, né? O menos 1 é menor do que 0, então o NOx diminuiu. Portanto, o cloro sofreu uma redução, ele reduziu. Beleza? Esse jeito de dar nome assim, para as coisas, né? Falar que alguma coisa oxidou e alguma coisa reduziu, geralmente a gente utiliza para átomos e não substâncias. Então, por exemplo, a gente fala que o átomo, o sódio, reduziu. E aqui, o cloro... Não, aqui mentira, contrário, né? O sódio oxidou e o cloro reduziu. Mas a gente não fala que o sódio metálico oxidou e o cloro gasoso, a substância cloro, reduziu. A gente dá o nome baseado no átomo. A gente fala que tal átomo oxidou ou tal átomo reduziu. A gente não fala da substância. Geralmente, né? O mais comum. Então, sempre a gente fala qual átomo, não substância, o átomo, oxidou e qual reduziu. Agora, tem outra nomenclatura importante. Agora, uma nomenclatura relacionada à substância. Então, vai ser ao contrário. A substância que contém um átomo que oxidou, ela vai ser chamada de agente redutor. Tá vendo? É o contrário. E a substância que contém um átomo que reduziu, ela vai ser chamada de agente oxidante. Então, essa é a nomenclatura mais comum que a gente usa para se referir a substâncias. Beleza? Então, a gente costuma chamar substâncias de agente redutor e agente oxidante. Vamos dar um exemplo aqui, então. Ó. O que aconteceu? Alumínio. Substância simples, né? NOx 0. O H+, é um íon, então o NOx é a própria carga do íon. O Al3+, também é um íon, né? Por isso que o NOx dele vai ser mais 3. E o H2, substância simples, o NOx do hidrogênio é 0. Então, vamos observar o que aconteceu com os átomos. Ó, o átomo de alumínio foi de 0 para mais 3. Então, o que ele sofreu? Ele sofreu uma oxidação. E o H+, ele foi de mais 1 para 0. Então, diminuiu o NOx, né? Ele sofreu uma redução. E aí, como é que eu vou chamar essas substâncias? Olha como é que eu vou dar o nome. Vamos ver aqui em cima primeiro, ó. Cada íon H+ recebe um elétron, né? Que é assim que eles vão se tornar H2. É assim que o NOx vai diminuir, porque o elétron tem carga negativa, né? Quando eu somo mais 1 com menos 1, a carga dá 0. Então, é assim que ocorre o abaixamento do NOx, é recebendo o elétron. Então, o H+, né, o hidrônio, sofre redução. E aí, o que eu vou falar? Se ele sofre redução, eu chamo ele de agente oxidante. Agora, o alumínio. O alumínio, então, ele vai perder 3 elétrons, né, para se tornar alumínio 3+. É assim que ocorre a oxidação, os átomos perdendo elétrons. Então, eu falo que o alumínio, né, eu me refiro ao elemento que ele sofre oxidação, e aí, o alumínio metálico, né, essa substância aqui, ela vai ser o
agente redutor. Então, qual que é a lógica desse negócio se é o contrário? Por que um negócio que o átomo oxida é agente redutor e aí o outro é o agente oxidante? É porque é o seguinte, essas reações não ocorrem separadas. Eu sempre preciso ter o parzinho. Eu preciso ter uma reação de redução ocorrendo junto com uma reação de oxidação. Por quê? Porque os elétrons que o átomo que oxidou liberou vão ser capturados pelo átomo que vai reduzir. Então, sempre tem que ter um átomo para doar e um outro para receber elétron. Por isso que não tem como ter separado. Não tem como um átomo jogar os elétrons fora e eles ficarem passeando por aí. Eu preciso ter um átomo que vai receber esses elétrons. Por isso que eu tenho que ter o par, né? Um oxidando e um reduzindo. Então, pessoal, se eu tenho um átomo que ele vai oxidar, olha aqui na ordem aqui dessa frase, o átomo que oxidou. Se eu tenho um átomo que oxida, ele vai liberar elétrons. Então, ele vai facilitar uma substância lá que tem um átomo que quer reduzir. Então, se eu tenho um átomo que oxida, ele vai ter que gerar uma reação de redução para poder oxidar. Por isso que chama de agente redutor. Agora, a substância que ela tem um átomo que reduz, ela vai provocar uma oxidação em um outro átomo. Então, sempre para fazer uma coisa, você tem que provocar a outra. Por isso que troca o nome. Beleza? Tem alguma dúvida nessa parte? Porque essa parte é meio confusa. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Beleza. Isso daqui tem que estudar para não confundir, pessoal. Isso daqui dá um nó na cabeça, mas de um jeito. Beleza? Então, para átomo, a gente costuma falar o átomo que oxidou e o átomo que reduziu. E as substâncias, agente redutor e agente oxidante, que é o contrário, né? Beleza? Então, esse vai ser o raciocínio. Agora, semi-reações. Eu acabei de falar que as reações de oxidação e redução não ocorrem separadamente na vida real. Mas a gente pode pensar de uma maneira teórica, né, investigando o que está acontecendo, nas duas reações separadas. Mas vamos imaginar, então, que eu tenho as duas reações separadas, juntou, acontece a reação de oxirredução. Vamos analisar a reação separadamente. Como assim? Vamos imaginar essa reação aqui, ó. Zinco 0, que é zinco metálico, e cobre 2+, que é um íon de cobre, está lá na solução. Aí o que aconteceu? Virou zinco 2+, o zinco virou um íon e o cobre virou cobre metálico. Tá vendo? É uma reação de oxirredução, mudou o NOx dos elementos. Beleza? Então, o que acontece? Como são as semi-reações? As semi-reações vão ser de oxidação e de redução. Então, eu estou imaginando esses processos acontecendo separadamente. Quem que oxida? O zinco, né? Porque ele passa de NOx 0 para um NOx mais 2. O NOx aumentou. Então, como é que vai ficar essa reação? Vai ser o seguinte, ó. Zinco 0, que é o que eu tinha no começo, ele vai formar zinco 2+, e liberou 2 elétrons nesse processo. Então, é isso que significa semi-reação. Eu estou mostrando o processo de um átomo liberar elétrons ou dele capturar, certo? Então, nesse caso, é o zinco liberando seus elétrons, porque ele oxidou. Então, quando ele libera o elétron, o NOx aumenta. Porque o NOx vai estar associado com a carga, né? Liberando elétrons, ele vai ficar com a carga mais positiva. Agora, olha o cobre. O cobre é o contrário, ó. Tava cobre 2+, e ele virou cobre 0. De que forma que o cobre 2+ pode virar cobre 0? O que tem que acontecer? Para isso acontecer, ele precisa capturar 2 elétrons. Por isso que aparece aqui 2 elétrons do lado dos reagentes. Então, essas são as duas reações se eu imaginasse que elas estariam acontecendo separadamente. Mas, na realidade, não acontece. Então, como é que eu faço para descobrir a reação que realmente está acontecendo? Eu somo essas duas, tá vendo? Se eu somar essas duas reações, eu obtenho a reação global, que é o processo que ocorre de verdade, né? Porque, ó, como é que eu faço para somar reações? É igual aquele negócio da lei de Hess. Eu imagino que é uma equação matemática. Que eu tenho os termos do lado esquerdo e os termos do lado direito. E aí, se eu tenho, por exemplo, 2 elétrons do lado direito e 2 elétrons do lado esquerdo, eu cancelo. Por isso aqui que na reação global não aparece elétrons.
Porque na vida real você não vê uma reação, começa a soltar. O negócio começa a soltar raio assim, né? Não. Não está gerando elétron, não está absorvendo elétron das coisas em volta. Isso está acontecendo lá dentro da reação. Os processos estão acontecendo junto. Isso só é uma forma de eu pensar os dois processos de uma forma separada. Só de pensar, mas na real não tem como ocorrer separadamente. Beleza? Então, esse daqui são os dois processos. E eu chamo de semi-reações quando eu separo o processo da oxidação e redução. Agora, atenção. O que eu tinha falado, né? Que elas não vão ocorrer individualmente. Eu preciso sempre um par. Então, um tanto de átomos tem que oxidar para eu ter um conjunto de átomos que vai reduzir. E aí, esses elétrons dos átomos que sofreram oxidação, eles vão ser transferidos para os átomos que vão sofrer a redução. E isso já me indica a estequiometria da reação, já me dá uma dica. Por quê? Porque o número de elétrons doados e recebidos deve ser o mesmo, né? Lembra que eu falei que não pode ficar sobrando e nem faltando elétron na reação? Então, todos os elétrons doados pelo átomo que oxidou vão ter que ser recebidos pelos átomos que vão reduzir. Então, o número de elétrons vai ser o que eu vou utilizar para balancear a minha reação. Eu vou fazer o número de elétrons ficar igual no processo de oxidação e no processo de redução. Então, vamos ver dois jeitos de balancear a nossa equação redox. Depende do que ele vai me dar de dados. Nesse caso, é quando ele me dá a equação global. Esse caso é chato. Então, vamos bem devagarzinho aqui, que é um passo a passo meio chato. Não costuma cair tanto, mas quando cai, dá até tristeza. Você fala, nossa, é aquele processinho lá, aquele passo a passo chato. Pior que é. Aí tem que aprender o passo a passo aqui, não cai tanto, mas quando cai, se você souber, é bom, né? Aí você vai acertar um exercício que quase ninguém vai acertar, que é um passo a passo chato. Qual que é esse passo a passo? Não é difícil, mas é chato. Primeiro passo. Encontrar os átomos que sofreram oxidação e redução. Isso a gente precisa saber fazer. Então, olha essa reação aqui, ó, uma reação cheia de coisa, né? Super complicada. Mas essa reação vai ser uma reação redox. Em toda reação redox, eu tenho que ter alguém que vai reduzir e alguém que vai oxidar. Vamos identificar quem que é. Como é que a gente faz isso? Atribuindo os NOx. Então, se a gente atribuir NOx aqui, ó, a gente começa. O potássio é mais 1, que geralmente metais alcalinos vão ter carga mais 1, metal da família 1A. O oxigênio normalmente tem NOx menos 2. E aí, como é que a gente acha o NOx, por exemplo, do manganês aqui, que é um troço que costuma ter vários NOx diferentes dependendo da substância? Eu encontro primeiro o NOx das substâncias que tem NOx geralmente fixo, né? Muito difícil o K não ter NOx mais 1, muito difícil o oxigênio não ser NOx menos 2. Então a gente vai sempre pelo que é mais preferencial de ser encontrado. E aí, então, como eu tenho um potássio com carga mais 1 e 4 oxigênios com NOx menos 2, a hora que eu somo isso daqui, eu tenho NOx de menos 7. E aí, o manganês ele vai ter que ter um NOx de mais 7 para cancelar essas 7 cargas negativas que vão vir do resto da minha substância. Por quê? Tá vendo que as substâncias aqui são neutras, né? Não tem nenhuma carguinha em cima. Então, a soma dos NOx de todos os átomos vão ter que dar 0 para cada uma dessas substâncias. Olha aqui o HCl, né? Ó, que a gente já fez. Mais 1 e menos 1. O KCl também fica mais 1 e menos 1. Ó, o MnCl2. Aí a gente faz o mesmo raciocínio. O cloro, ele é bastante eletronegativo. Praticamente em todas as moléculas ele rouba o elétron. Então, ele vai ter NOx menos 1. A gente tem 2 cloros. Então, somando os NOx vai dar menos 2. Por isso que o manganês nessa substância aqui tem carga mais 2 para anular as 2 carguinhas negativas do cloro. Agora a gente tem Cl2, substância simples, só tem cloro, então o NOx do cloro é 0. E aqui H2O que a gente já fez, né? Que o hidrogênio fica mais 1 e o oxigênio fica menos 2. Pronto. Fizemos a parte trabalhosa, achamos o NOx de todo mundo. Quem que mudou o NOx? Se a gente observar bem, a gente observa que o manganês mudou, né? No KMnO4, o manganês tem NOx mais 7. E na hora que o manganês vai aqui para o MnCl2, ele fica com NOx mais 2.
Então, ó, foi de 7 mais 7 para mais 2. O que aconteceu? Uma redução. E o cloro aqui, no HCl, ele tinha NOx menos 1. O que acontece? Eu não gero uma só substância que tem cloro, né? Gerei um monte de coisa. Mas vamos olhar bem. No KCl, não mudou o NOx. No MnCl2, não mudou o NOx do cloro também. Mas olha no Cl2. No Cl2, o NOx do cloro passou a ser 0. Então, ó, quando eu penso nesse parzinho de substâncias, ocorreu uma oxidação, né? Quando o cloro que estava no HCl virou Cl2, ele teve que oxidar. O NOx passou de menos 1 para 0. Então, eu encontrei meu parzinho oxidação-redução. Já encontrei quem que reduziu e quem que oxidou. Então, como é que a gente fala? Lembra? É com relação aos átomos. O átomo, o manganês, reduziu e o cloro oxidou. Então, o KMnO4 é o meu agente oxidante, porque ele promoveu uma oxidação. E o HCl vai ser o meu agente redutor, porque ele oxidou, então ele promoveu uma redução. Então já encontramos aqui, esse é o primeiro passo que a gente precisa saber fazer, o mais importante. Agora, algumas reações como essa não estão balanceadas. Vamos ver como é que a gente balanceia a partir dessa informação. Primeira coisa, a gente tem que calcular a variação do NOx dos átomos que sofreram oxidação ou redução. E aí a gente vai ter que associar essa variação a uma certa substância, que vai ser a substância que contém o meu átomo. Então aqui, ó, o que aconteceu? Manganês, o NOx foi de mais 7 para mais 2. Qual que foi a variação? Quanto que mudou? A diferença é 5, né? E o HCl aqui foi de menos 1 para 0. A diferença numérica é 2, né? Mas o que eu tenho que imaginar? Por que é 2 aqui e não 1, né? Porque foi de menos 1 para 0? Por que não é 1? Nesse caso é o seguinte, ó. Tá vendo que a gente tem que pensar no balanceamento? Aqui no HCl a gente tem somente um átomo de cloro. No Cl2 a gente tem 2 átomos. Então o que tem que acontecer nessa reação? Eu tenho que ter 2 moléculas de HCl para conseguir formar uma molécula de Cl2. Então, eu tenho 2 cloros com NOx menos 1, virando 2 cloros com NOx 0. Por isso que a variação do NOx dessas moléculas, pensando na molécula que teve oxidação e na molécula de redução, nesse caso aqui vai ser 2. Tá vendo? Porque eu tenho que pensar nesse balanceamento. Eu tenho 2 átomos de cloro aqui. No manganês eu não precisei fazer isso, né? Porque as duas substâncias tinham somente um átomo de manganês. Mas aqui nessa outra eu tive, né? Que fazer esse balanceamento. Outra coisa importante que a gente fez, né? O HCl, ele gerou, né? 3 substâncias que continham cloro. Por quê? Só o HCl continha cloro nos reagentes. Então, todo o cloro que aparece nos produtos tem que ter vindo do HCl. Mas por que eu escolhi o Cl2? Foi porque no Cl2 foi onde que teve a variação do NOx do cloro, né? Nas outras substâncias, o cloro não teve seu NOx modificado, continua menos 1. Mas no Cl2 o NOx passou a ser 0. Por isso que eu escolhi ele. Que a gente fez anteriormente. Outra coisa que vai ser importante, vamos ver. Depois que a gente determinou essa variação do NOx, esse delta NOx, a gente vai fazer uma troca. Então, se a variação do NOx, do manganês, né, que está aqui no MnCl2, foi 5, e a variação do NOx do cloro, que gerou o Cl2, foi 2, a gente vai trocar. O coeficiente estequiométrico do manganês vai ser 2, e o coeficiente estequiométrico do cloro vai ser 5. A gente faz o delta NOx de uma substância virar o coeficiente estequiométrico da outra. Como assim? Ah lá, MnCl2. Qual que foi a variação do NOx do manganês, que está aqui no MnCl2? Foi 5, né? Então, 5 vai ter que ser o coeficiente estequiométrico que eu vou ter que utilizar no cloro gasoso. O cloro gasoso teve uma modificação de NOx 2, né? Porque eu tive que transformar 2 cloros com NOx menos 1 em cloro 0. Por isso que a variação do NOx foi 2. E aí, esse vai ter que ser o coeficiente estequiométrico que eu vou colocar no manganês. Eu troco.
Como assim? Desse jeito, ó. Tá vendo? O balanceamento, quando eu coloco o coeficiente estequiométrico, o coeficiente, né, eu troco. Aqui o 5 foi parar no CL2 e o 2 foi junto com o MnCl2. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos entender por que eu coloquei esses coeficientes no lado direito da equação e não no lado esquerdo. Por que eu não coloquei aqui no KMnO4 e no HCl? Por que eu tive que escolher essas duas substâncias e não essas duas do começo? Tem uma regrinha que a gente utiliza. Então, ó, a gente tem as moléculas que estão no reagente e as moléculas que estão no produto. Mas, quando que eu vou colocar o coeficiente estequiométrico, né, o delta NOx, no reagente e quando que eu coloco no produto? Então vai ser o seguinte, ó, normalmente, na maioria das reações, essa inversão de valores é efetuada no primeiro membro. Então, os coeficientes eu vou colocar nos reagentes. Mas isso deve ser feito no membro que tem mais átomos que sofrem oxirredução. Então, aqui, ó, o que eu tinha? No manganês não teve diferença. Eu tenho um átomo de manganês aqui no reagente e um átomo de manganês aqui na substância do produto. Agora, olha o Cl. Eu tenho um átomo de Cl aqui e eu tenho 2 átomos de Cl no meu produto. Tá vendo? Aqui do lado direito tem mais átomos. Então, por isso que eu coloco o coeficiente aqui do lado direito. Vai ser sempre onde tem mais átomos que sofreram oxidação ou redução. Quando esse número for igual, eu tenho outro critério para utilizar, que vai ser o seguinte, ó. Eu vou inverter os valores no membro em que tiver maior número de espécies químicas. Então, tá vendo aqui que no produto eu formei um monte de substância? Aqui eu tenho 2 substâncias que formaram 4. Então, eu coloco, né, os coeficientes estequiométricos no lado em que tem mais substâncias. Por isso que eu coloquei o 2 aqui e o 5 aqui, e não no HCl e no KMnO4. Então, são esses 2 critérios, né? Eu tenho que olhar se tem mais átomos no reagente ou no produto, e aí eu coloco os coeficientes no lado que tem mais átomos, ou se tiver número igual, eu vejo o que tem mais substâncias. Se nenhum dos dois, se for tudo igual, não vai fazer diferença. Posso colocar os coeficientes no reagente ou no produto que vai dar certo no final. Fez sentido agora, pessoal? Sei que isso daí tem que estudar, ver exemplos, assim, porque só falando é meio complicado de pegar na hora. Agora, qual que é o próximo passo? Depois que eu fiz esse delta NOx, eu vi qual que é a variação de NOx e troquei, né, inverti, fiz a variação de NOx virar coeficiente estequiométrico. O que eu vou fazer? O resto da equação eu vou ter que balancear por tentativa e erro. Mas isso daqui é o começo que eu preciso. Eu preciso saber aqui que é 2 para o MnCl2 e 5 para o Cl2. O que eu faço agora? Vamos começar a balancear na raça mesmo. É a única coisa que sobra depois que a gente faz isso. Mas o final não vai ficar tão difícil. Sem isso daqui não sai. Nossa, é muito difícil fazer por tentativa e erro. Mas depois que você determina esses dois, fica fácil. Aqui, ó, por exemplo, vamos ver esses passos. No segundo membro, há 2 átomos de manganês. Aqui, 2 MnCl2, então eu tenho 2 átomos de manganês, beleza. No primeiro, eu também tenho que ter 2 átomos de manganês, né? Os átomos de manganês eu tenho que ter mesmo número no reagente e no produto. No produto eu tenho 2, aqui eu tenho um só. Então eu coloco o coeficiente 2 aqui no KMnO4 para ter 2 átomos de manganês. E aí, eu vou ter que acertar a quantidade de potássio, né, de K. Aqui eu fiquei com 2 KMnO4, portanto eu tenho 2 átomos de K, que é o potássio. E do lado direito da equação, quantos potássios eu tenho? Eu tenho um só, né? Então eu preciso colocar o coeficiente 2 aqui no KCl. Então, ó, já acertei o coeficiente do KMnO4 e já acertei também o coeficiente do KCl. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acertar a quantidade de cloros. Tá vendo? Aqui eu já acertei os coeficientes de todo mundo que tem cloro, e isso me gerou uma certa quantidade de cloros, que foi 16, ó. Se eu fizer a conta aqui, ó, 2 mais 4
mais 5. Eu tenho que fazer a distributiva, né? Deu 16 cloros do lado direito. Por isso que o coeficiente aqui do HCl vai ser 16. E aí, para finalizar, a gente vai ter que balancear a água, né? Que vai ser a partir dos hidrogênios. Se eu tenho 16 hidrogênios aqui do lado esquerdo, eu tenho que ter 16 do lado direito. Por isso que eu coloco o coeficiente 8 na água. Quando eu faço 8 vezes 2, né? 2 hidrogênios por molécula de água, eu tenho 16 hidrogênios. E aí é isso, pessoal. Eu tenho que ficar acertando o número de átomos dos dois lados da equação. Então, no final, o que eu tenho que ter? Como que eu vou ver se eu acertei meu balanceamento? Se a reação redox ficou balanceada? Eu tenho que verificar se eu tenho a mesma quantidade de cada átomo nos dois membros da equação. Então, reagente e produto tem que ter a mesma quantidade de átomos. A gente faz a continha aqui, ó. A gente vê que nos dois lados tem a mesma quantidade de cada átomo. Só que isso somente não vai ser suficiente para a equação redox. Para esse tipo de reação, a gente tem que ver se o número de elétrons transferidos e recebidos vai ser igual. Então, o que acontece? O Cl2. O Cl2, eu tive que perder uma certa quantidade de elétrons, né? O Cl- virou o Cl2, com NOx 0. Então, cada Cl2 que eu formei, eu tive que perder 2 elétrons vindos do Cl-. Como eu formei 5 Cl2, eu perdi 10 elétrons. E o KMnO4? Aqui, o manganês ele teve que passar de mais 7 para mais 2. Então, ele teve que receber 5 elétrons. Como eu tenho 2 desse daqui, né? 2 KMnO4, no final eu recebo 10 elétrons e aí ficou igual. O elétron que eu perdi para formar o Cl2, que veio do Cl-, né? Ele vai ser recebido pelo KMnO4. Porque aí o manganês ele pode passar de mais 7 para mais 2, que é o NOx do manganês do MnCl2. Beleza? Essa parte aqui é chata mesmo. Tem que ler umas 2, 3, 4 vezes, ver exemplo, aí uma hora entra na cabeça, mas é difícil. Mas, por sorte, não costuma cair tanto. Mas cai. Por isso que se tiver um tempinho, é bom ver isso daí. Agora, se alguém teve alguma dúvida agora que eu expliquei, pode perguntar. Mas se não, eu vou falar um balanceamento que é mais simples, que é quando ele me dá as duas reações, a reação de oxidação e a de redução. Se eu tenho as duas semi-reações, fica fácil fazer esse balanceamento, né? Se eu tiver direto a equação global, é difícil, mas olha por que é interessante, então, dividir o processo em duas reações. Quando eu tenho as duas semi-reações, vamos fazer o balanceamento a partir delas. Como é que vai ficar? Vou falar que eu tenho numa reação esses dois processos acontecendo. Uma redução, ó, o cobre 2+, recebendo 2 elétrons para virar cobre 0, e uma oxidação, que vai ser o alumínio doando aqui, tipo, perdendo 3 elétrons, certo? Lembrando aqui, né, uma coisa importante, sempre quando eu tenho um metal com NOx 0, só um metal aqui, Al, mais nada, significa que ele está na sua forma metálica. E se um metal está na forma de íon, significa que ou ele está lá dissolvido na minha solução, ou ele tem que estar fazendo parte de um composto iônico. Essa que é a diferença. Então, qual que é o raciocínio aqui? Eu tenho que igualar o número de elétrons no processo de redução e no processo de oxidação, porque eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Um processo vai provocar o outro e vice-versa. Eles não existem separadamente. Então, eles devem envolver o mesmo número de elétrons. A redução vai gerar um certo número de elétrons que vai ser aproveitado na oxidação. E assim por diante, né? É o mesmo número de elétrons circulando ali. Como é que a gente faz para igualar esse número de elétrons? A gente usa aquele velho truque da matemática, né? O MMC. O que eu vou fazer? O MMC entre 2, né, e 3, que é o número de elétrons de cada processo, é 6. Então, o que eu faço? Se eu multiplicar essa reação por 3
e é a reação de baixo por 2, o que eu vou obter? Eu obtenho um processo aqui que tem 6 elétrons. E aqui embaixo, se eu multiplico todo mundo por 2, eu obtenho um processo que envolve 6 elétrons também. E aí, o que acontece? 6 elétrons do lado esquerdo, 6 elétrons do lado direito. Na hora que eu somo isso daqui, cancela os meus elétrons. E é o que eu preciso, né? No processo de oxirredução, eu tenho que é o mesmo número de elétrons circulando, mesmo número de elétrons no reagente no produto, cancela. E não vai ter uma reação que produz elétrons ou que perde elétrons na vida real, né? Na vida real, o balanço de elétrons é 0, porque uma reação está recebendo e uma está doando. Então, a soma vai dar isso daqui. 2Al mais 3Cu2+, gerando 2Al3+, e 3Cu metálico, cobre 0. Então, é assim que eu encontro a equação global. Tá vendo? Então, a partir das semi-reações, eu consegui encontrar a reação global balanceada. E aí, muito mais fácil que aquele passo anterior. Aquele lá é o exercício hardcore. Tanto é que não era isso, o anterior era um pouco mais fácil, assim. Mas até na minha prova de mestrado que eu fiz para entrar no mestrado, caiu esse negócio de balanceamento de equação redox. Então não é negocinho bobo, não. Até na graduação eles cobram esse negócio aí que é complicadinho. Mas essa parte de balancear a partir das semi-reações é tranquilinho. É só igualar o número de elétrons. Multiplico as reações até que o número de elétrons fique igual na redução e na oxidação. Agora, vamos falar uma aplicação que é muito importante para as equações de oxirredução. Isso não é que nem que cai no vestibular, isso aqui despenca. Toda a prova, não falha uma, toda a prova de química vai ter uma questão de pilha. Então, isso daqui é muito importante a gente aprender direitinho. Aquela parte de balanceamento de equação redox, você falar assim, eu vou arriscar, não vou aprender esse negócio aí não, deixa, é muito difícil, vou focar em outras coisas. A chance de você se dar bem é grande. Mas pilha, se você falar, não vou aprender isso daí não, vai dar ruim. Pilha é importantíssima. Então, o que vai ser a pilha? A pilha, ou também chamada de célula galvânica, ela vai ser um dispositivo que vai ser capaz de converter energia química em energia elétrica. E isso ocorre através de reações redox espontâneas. Então, eu vou misturar lá umas certas substâncias e vai acontecer uma reação redox. Então, ela vai gerar uma transferência de elétrons. E aí, essa transferência de elétrons, os elétrons em movimento vão gerar corrente elétrica. Então, uma reação química gerou corrente elétrica. Por isso que eu tenho conversão de energia química em energia elétrica. Então, esse é um desenho clássico de uma pilha feita em um laboratório. Então, quais são os componentes que eu vou ter nessa pilha? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter sempre uma plaquinha metálica em contato com uma solução desse mesmo metal. Então, aqui eu tenho uma placa de zinco metálico e essa placa está imersa numa solução que contém zinco 2+. Então, é sempre o metal e o seu íon. Mesma coisa do outro lado, né? Eu tenho o cobre, uma barra de cobre, e ela está mergulhada numa solução que contém cobre 2+, que é o íon que o cobre normalmente forma. O que eu vou ter além disso? Eu vou ter que essas duas plaquinhas vão estar ligadas por um fio condutor. Ele que vai permitir a passagem de elétrons. Então, o átomo que vai oxidar doa elétrons. Aí esses elétrons vão passando pelo fio e vão ser recebidos pelo átomo que vai reduzir. Então, aí eu consigo fazer o contato entre os dois. Agora, eu tenho outra coisa aqui esquisita. Vocês notaram alguma coisa a mais que parece que não tem nada a ver com o que eu falei anteriormente? Ponte salina, tem um U aqui, um negócio aqui no meio. O que é esse diacho de ponte salina? Vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou ter, quando eu tenho a oxidação, eu tenho liberação de íons com carga positiva na solução. E quando eu tenho a redução, olha aqui, na redução, o cobre 2+ da solução vai parar na placa metálica. Então, de um lado, eu estou jogando íons de carga positiva na solução, e do outro lado, eu estou roubando os íons de carga positiva da solução. O que ia acontecer se eu não fizesse nada?
eu tô botando mais íons positivos ali, não tô botando mais negativo. A solução ia ficar com carga positiva, ia ter um lado carregado eletricamente e um lado carregado com outra carga. Isso não ocorre. Por isso que eu utilizo a ponte salina. Conforme um lado vai jogando íons positivos na solução, a ponte salina joga íons com carga negativa para balancear isso daí, para a carga ficar neutra. E aí, no outro lado, quando eu estou removendo íons de carga positiva, a ponte salina vai lá e joga mais íons para repor, esses que eu estou tirando da solução. Então, a ponte salina ela serve para fazer o balanço de cargas. Ela serve para acertar o número de íons de cargas positivas e de cargas negativas que eu vou ter em cada uma da solução, porque cada solução deve ser eletricamente neutra. Então, resumindo, o mais importante, aqui nesse desenho está falando, né? A placa de zinco ela vai oxidar. Por quê? Porque a placa de zinco, né, que tem zinco metálico, NOx 0, está formando zinco 2+. Então, como passou de 0 para 2+, é um processo de oxidação. Agora, a placa de cobre, nela vai acontecer a redução. Por quê? Aqui é o contrário, o cobre 2+, que está na solução, está vindo para a placa metálica, virando cobre 0. Então, ó, passou de 2+ para 0. O NOx diminuiu. Então, o cobre sofreu redução. Se a gente pensar aqui nas semi-reações, então acontece o seguinte, ó. O zinco sólido vai formar zinco 2+, que vai para a solução, e isso gera 2 elétrons. Aí esses 2 eletrõezinhos aqui vão passear pelo fio, vão lá para o lado do cobre. E aí é tudo condutor, né? Cobre é um metal condutor. Os elétrons vão estar lá distribuídos na superfície da placa de cobre. Aí quando um íon cobre 2+, passeando pela solução, dá de cara com a superfície do cobre que tem elétrons, ele captura esses elétrons e forma cobre metálico. Aí ele vai lá e gruda nessa superfície metálica de cobre. Aí quando eu somo as duas reações, essa é a reação global do meu processo. Zinco sólido com cobre 2+, vai formar zinco 2+ e cobre metálico. Beleza? Então, um metal está oxidando e o outro metal está reduzindo. Aí vai ter esse negocinho aí que a gente utiliza para decorar. Vai ser o famoso CRAL. O que o CRAL vai falar? O CRAL vai falar esse negócio aqui. Quem vai ser o ânodo, quem vai ser o cátodo, que é uma nomenclatura muito importante para a pilha. O que é esse CRAL aí? Por que o CRAL ajuda a gente? O CRAL vai ser o seguinte. O cátodo reduz e o ânodo oxida. Tá vendo? Aí é o famoso CRAL. CRAL é importante. Então, como é que eu vou saber quem que está sofrendo a redução? Isso daí, e quem que está sofrendo a oxidação? Vamos ver mais para frente. Mas aqui ele já me contou. Ele me contou que o zinco está sofrendo a oxidação e o cobre está sofrendo a redução. Então, o cátodo reduz. Então, o cátodo aqui é o cobre e o ânodo oxida. E aí, por isso que o ânodo vai ser aqui a minha plaquinha de zinco. Beleza? Então, isso aqui a gente vai precisar saber fazer muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai ver como que a gente descobre quem vai oxidar e quem vai reduzir. Porque aqui eu já falei de cara para vocês que o ânodo oxida e o cátodo reduz. Mas como que eu vou saber aqui qual metal que ia ser o cátodo e qual metal que ia ser o ânodo? Vamos ver. Tem alguma dúvida por enquanto aí? Se tiver, pode falar. Outra coisinha aqui para finalizar então. O cátodo vai ser o polo que tem carga positiva. E aqui o ânodo vai ser o polo negativo da pilha. A pilha a gente tem, né, o mais e o menos. Então, o cátodo vai ser o mais da pilha e o ânodo vai ser o menos da pilha. Aí fica fácil de lembrar que a gente lembra de cátodo e ânodo, né? Mais e menos. Cátion, carga positiva, ânodo, carga negativa. Então, o cátodo é o positivo, o ânodo é negativo. Aí, ó, os detalhes do processo, né, que eu tinha falado. Olha o que tá passando de um lado para o outro. Zinco metálico perde elétrons, e aí se ele perde elétron, ele vai virar um íon, vai aqui para a solução. O
que acontece? Eu estou jogando íons de carga positiva na solução, a ponte salina vai jogar ânions aqui para balancear as minhas cargas positivas. Aí, os elétrons que foram gerados vão passar pelo fio, vão para o outro lado. Os íons cobre, quando dão de cara com essa plaquinha, com elétrons, vão sofrer redução e eles grudam aqui na plaquinha. E aí, como eu estou perdendo cátions nesse processo, a ponte salina vai me dar mais cátions para eu repor esses daqui. Então, aqui, ó, vamos colocar as informações para vocês estudarem depois e para resumir. O zinco metálico presente na placa doa os seus elétrons, sofrendo oxidação. Os íons zinco 2+ formados vão para a solução. O que acontece depois? Os elétrons, escrevi doados, né? Os elétrons doados pelo zinco são conduzidos para a placa de cobre. Depois disso, o que acontece? Cobre 2+ na solução recebe os elétrons doados, formando cobre metálico. Aí, a ponte salina contém uma solução que tem um sal, né? E ele vai ser responsável para doar íons negativos para a solução de zinco e íons positivos para a solução de cobre, e assim ele mantém a neutralidade das duas soluções. Eu repeti aqui, frisei bastante aqui, porque isso é muito importante saber. É basicamente isso que são os exercícios do vestibular. É falar quem é o cátodo, quem é o ânodo, aonde está sofrendo oxidação, aonde está sofrendo redução, qual é o sentido de transferência dos elétrons, né? Que vai ser sempre de quem está oxidando para quem está reduzindo, né? Isso vai ser importante. Para que serve a ponte salina? Mas, ó, uma coisa que talvez vocês não tenham reparado é que é o seguinte. Eu tô falando aqui que nesse processo, o zinco, ó, ele tá formando zinco 2+, ele tá indo para a solução. Mas o zinco vem da barra de metal. E quando ele vai para a solução, ele tá lá dissolvido. Então, significa que a barra de zinco ela tá diminuindo com o tempo, né? O zinco metálico tá virando zinco na solução. Então, a barra metálica vai sendo corroída. E essa barra aqui, o cobre 2+ que está na solução, está formando cobre metálico. Então, ele vai acumulando ao redor dessa barra, e a barra de cobre ela vai ficando grande. Ela vai acumulando cobre. Então, é isso que acontece, ó. Conforme vai passando o tempo, esse eletrodo vai sendo corroído, né? Porque o zinco, ao ser oxidado, vai para a solução. E aqui, o eletrodo de cobre está ficando grandão, porque o cobre da solução que está sendo reduzido está grudando no eletrodo. Aí por isso que chega uma hora, né, pessoal, que a nossa pilha acaba, ela não consegue mais gerar energia. Porque chega uma hora que eu já consumi todo o meu eletrodo. O zinco aqui, o zinco metálico, acabou. Já foi tudo para a solução, não tenho mais eletrodo. Ou aqui também, todo o cobre 2+ que eu tinha na solução grudou aqui. Eu não tenho mais da onde pegar cobre para reduzir. Então, é aí que a minha pilha para. Quando eu não tenho mais o meu metal que vai sofrer oxidação, ou acabou os meus íons no lado que vai sofrer a redução. Certo? Importantíssimo isso daqui também. Então, o cátodo vai sofrer corrosão e no ânodo a gente vai ter deposição. O cátodo vai ficando pequenininho, o ânodo vai ficando grandão. Outra coisa que às vezes cobram é o sentido convencional da corrente elétrica. Isso daqui é totalmente anti-intuitivo, porque quando a gente tem a corrente, sabe daqueles circuitos da física? Vocês já viram aquela parte de circuito? Que tem o resistor, tem o capacitor. Não sei se vocês já chegaram a ver isso daí na parte da matéria de física ou na escola mesmo, no ensino médio. Mas a corrente que eles mostram da física não é o sentido que os elétrons estão se movendo. É o contrário. Na física, eles estão imaginando que tem coisas de carga positiva se movendo. Então, se fosse uma coisa de carga positiva, ela se moveria no sentido contrário dos elétrons. Por isso que, se os elétrons estão se movendo para cá, né, indo em direção a quem vai reduzir, a corrente elétrica convencional, que eu desenho lá no meu circuito elétrico, eu desenho ao contrário. Coisa de físico, né? Porque quando eles descobriram isso, quando começaram a investigar a corrente, eles não sabiam que era o elétron que transportava a corrente. Não tinham nem descoberto o elétron ainda. Então,
Aí eles falaram assim, nossa, a gente vai considerar que quem tá transportando corrente tem carga positiva ou negativa. Aí tinha o Cleitinho lá do lado ajudando. Ô, Cleitinho, corrente, positivo ou negativo? Aí o Cleitinho, bota positivo aí. Ah, beleza, então vai ser positivo. E aí ficou. Começaram a usar positivo e ficou positivo para sempre. Depois foram descobrir que, na verdade, quem transporta a carga é o elétron de carga negativa, mas aí resolveram não mudar essa convenção. Ficou assim. Corrente é ao contrário do movimento do elétron. E aí, isso explica por que eu coloquei o polo positivo aqui e por que eu coloquei o polo negativo aqui, ó. O que acontece? Se eu tivesse uma particulinha de carga positiva e ela está aqui distribuída nesse fio, essa região tem uma carga positiva, essa outra região é uma carga negativa. Aí, o que acontece? Imagina uma partícula de carga positiva. Ela é repelida por cargas iguais, né? E ela é atraída por carga negativa. Por isso que uma partícula positiva ia se mover aqui da direita para a esquerda. Tá vendo? Por isso que é o sentido da corrente. Agora, elétrons não. Elétrons são portadores de carga negativos. Então, eles não querem ficar perto do polo negativo, né? Eles são repelidos por outras cargas negativas e eles vão em direção ao polo positivo. Eles são atraídos por cargas positivas. Certo? Então, por isso que o cátodo vai ser positivo e o ânodo vai ser o polo de carga negativa da minha pilha. Certo? E aí, se ele falar o sentido da corrente convencional, é o contrário do movimento dos elétrons. Aí, se ficou claro essa parte aí, a gente vai passar para mais uma coisinha, que era o importante. Como eu vou saber quem vai oxidar, quem vai reduzir? Eu vou ter que utilizar as tabelinhas de potencial de redução. O que vai ser isso? Vai ser uma tabela que vai me falar, para cada reação, qual vai ser a tendência dela acontecer. Então, esse tal de potencial de redução vai me falar a vontade que um átomo tem de reduzir. Então, quanto mais ele quer reduzir, maior vai ser esse potencial de redução. Então, são tabelinhas enormes, assim. Tem um monte de reação, de semi-reações. Aí, para cada semi-reação, ele me dá um potencial. Deixa eu dar um exemplo aqui com zoom aqui para dar para ver os valores. Essas reações aqui, ó. Geralmente, a convenção é utilizar o potencial de redução. Então, eu estou imaginando que está acontecendo uma reação de redução. Por exemplo, aqui, ó, lítio mais recebendo um elétron formando lítio metálico. Então, aconteceu uma redução aí, né? O NOx foi de +1 para 0. A outra aqui, ó, de 2 mais para 0. De mais para 0, de mais para 0. Então, isso que vai ser a nossa reação, a convenção que a gente vai utilizar, pensando sempre na reação de redução. E aí, tem esse número aqui que vai ser o potencial de redução. Então, quanto maior for esse número, mais tendência dessa reação de redução ocorrer. Então, é isso. Quanto maior o potencial de redução, maior é a tendência da reação ocorrer. E aí, lembrando aqui, né, que a gente tem que pensar em número negativo e positivo. Então, essa reação que tem um potencial negativo de redução, é muito difícil dela ocorrer. Por outro lado, se eu tenho essa reação aqui, ó, tá vendo? Com potencial bem grande, positivo, significa que ela tem muita tendência a acontecer. Então, por isso que esse número aqui me indica a tendência da reação de redução acontecer. E aí esse número é expresso em volts, beleza? Agora, a gente falou da redução, né? Como é que a gente pensa na oxidação, então? Seguinte, toda semi-reação ela pode acontecer nos dois sentidos, né? Eu posso ter a redução e, ao contrário disso, eu tenho a oxidação. Então, para eu obter a reação de oxidação, basta eu inverter a reação de redução da tabela. Se eu fizer ela no sentido contrário, eu estou escrevendo uma oxidação. E aí, se eu quiser obter o potencial de oxidação e a tabela me deu o potencial de redução, eu só tenho que trocar o sinal. Então, se eu inverter o sinal de positivo para negativo, eu consigo encontrar o potencial de oxidação. Exemplo aqui, ó. Essa reação, né, que a gente viu. Lítio formando lítio mais um elétron. Nesse sentido aqui, ó, eu estou indo do NOx 0 para o NOx +1, sofri oxidação. Então, no sentido da oxidação, ó, da esquerda para a direita,
eu tenho potencial de oxidação. Se eu for do estado oxidado para o estado reduzido, da direita para a esquerda, eu sofri uma redução. Então, aí eu tenho meu potencial de redução. E notem que o número é o mesmo. A única coisa que acontece é que o sinal é trocado se eu penso na minha redução. Então, é sempre assim. Potencial de redução e oxidação são numericamente iguais, só muda o sinal. Beleza? Normalmente costumam dar as tabelas de potencial de redução. E aí, o que eu faço com a oxidação? Por que ele não me dá? Porque é só inverter o sinal. Aí fica mais fácil, beleza? Então, normalmente vão te dar o de redução, e aí você tem que fazer isso para encontrar a reação de oxidação e o potencial de oxidação. Agora, como é que eu sei quem que vai oxidar e quem que vai reduzir? Não chegamos ainda na resposta da pergunta principal. Então, aqui é só para explicar essa parte da tabela antes disso, né? Por que troca o sinal? Porque quanto maior a tendência de ocorrer uma redução, menor a tendência de ocorrer a oxidação. Então, se o lítio ele gosta muito de oxidar, ele vai odiar reduzir. Por isso que eu vou trocar o sinal. É sempre o comportamento contrário. Certo? Agora, para a gente ver quem vai oxidar e quem vai reduzir. Vamos dar um exemplo aqui. Vou falar que tem uma pilha de prata e lítio. Como é que eu vou saber quem que é o cátodo, quem que é o ânodo, quem oxida, quem reduz? Eu vou lá nas minhas tabelinhas de potencial. Aí eu olho aqui, na minha redução do lítio, o potencial é menos 3,04. Na minha redução da prata, o potencial é mais 0,8. Quem que gosta mais de reduzir? Quem tem o potencial maior. É a prata, né? Então, numa reação espontânea, reduz quem quiser reduzir. Quem tiver mais vontade de reduzir, reduz. O outro oxida. É igual quando o professor faz pergunta na aula, assim. Você fala, e aí, pessoal, o que acontece? Geralmente, o aluno que está com mais vontade de responder, responde, né? E o professor fica contente. Mas sempre tem aquele professor chato, né? Que chega no aluno. Não, você sempre me responde. Ô, Joãozinho, que tava conversando, responde essa pergunta aí pra mim. Nossa, aí os alunos ficam putaços, né? Mas, normalmente, é o aluno que tá com vontade de responder, responde lá. Mesma coisa aqui. Quem tá com vontade de reduzir, reduz. Pode reduzir. É o espontâneo. Quem tiver com vontade, faz. Então, quem tá com mais vontade de reduzir aqui é a prata, porque ela tem potencial maior. O lítio vai oxidar, então, para a prata poder reduzir. Então, a prata tem maior potencial de redução, ela vai reduzir. Quem reduz é o cátodo. Lembra do CRAL? Cátodo reduz. E o ânodo oxida. Então, o lítio que vai ter menor potencial de redução, já que ele não gosta muito de reduzir, ele vai oxidar. E aí, então, ele vai ser o ânodo da minha pilha. E aí eu faço o desenho aqui e coloco, né, o lítio, a prata, no lugar certo, no lugar do ânodo e do cátodo. Então, vai ser a partir das tabelas de potencial que eu encontro quem oxida e quem reduz. Agora, tem um número que vai ser importante, que eu chamo de potencial da pilha. Quando vocês têm um equipamento assim, falam, né, voltagem, precisa de pilha, isso daqui é uma pilha de 12 volts que vai, a pilha de 5 volts, tem sempre uma certa voltagem que eles falam da pilha, né? O que vai ser essa voltagem? Vai ser o que eu chamo de potencial da pilha. E como que eu vou obter? Vai ser o seguinte, se eu somar o potencial de redução com o potencial de oxidação, eu encontro o potencial da pilha. Então aqui, qual que é o potencial de redução dessa reação que teve da redução da prata, né? É o que está na tabela. E agora, o lítio. O lítio sofreu oxidação, mas o que ele me deu foi o potencial de redução. Então, eu vou ter que trocar o sinal. Então, eu sempre vou pegar o potencial de redução de quem está reduzindo e somar com o potencial de oxidação de quem está oxidando. E aí, então, quando eu somo esses dois números, eu obtenho esse potencial de 3,84 volts. Então, se eu for fazer uma pilha com lítio e prata e ligar alguma coisa, ela vai me gerar 3,84 volts. Então, notem que o potencial ele depende de quem eu estou utilizando, das minhas substâncias. Ele não vai depender da quantidade. Na verdade, tem uma relaçãozinha lá, mas ele depende principalmente, né, do elemento que eu estou utilizando. Certo? É o principal fator que vai afetar o meu potencial.
Agora, eu falei dessa pilha esquisita, né? Mas na vida real a gente vê essa pilha aqui que tem o formato de um tubinho, né? O que acontece? É diferente o raciocínio? Não é. Só muda a disposição geométrica do cátodo e do ânodo, né? Então aqui, ó, tá mostrando que nessa pilha eu tenho o ânodo, que vai ser esse envoltório de zinco, e aí ele vai estar em contato, vai ser a parte de baixo aqui da pilha, o contato de baixo, e o contato de cima está em contato com o cátodo. E aí eu tenho as minhas reações aqui, ó. São reações mais complicadinhas. Tá vendo? Eu tenho aqui na pilha, então, que utiliza zinco e manganês, eu tenho a oxidação do zinco e tenho a redução do manganês. Aí ele estava formando esse óxido aqui, ele vai formar esse outro óxido aqui. E aí tem envolve amônia também aqui, né? O amônio forma amônia gasosa. E aí tem uma reação mais complicadinha. Mas é o mesmo raciocínio, pessoal. Tem uma reação de redução e uma reação de oxidação. E aí no final tem a reação global. Então essa que é a pilha tradicional que a gente encontra. Agora, a gente pode encontrar uma outra coisa que é como se fosse uma pilha, que a gente chama de célula de combustível. Aqui, o que acontece? De um lado, aqui o ânodo, eu coloquei H2, é um gás, ó, eu utilizo gases nessa pilha. E aqui do outro lado eu utilizei O2. E aqui no meio eu tenho ácido, né? Eu tenho H+, que vai como se fosse fazer o papel da minha ponte salina, vai permitir a mobilidade dos íons. Aí o que acontece? O H2 ele vai virar H+, né? Então eu estou sofrendo uma oxidação. E aqui eu vou ter o oxigênio virando água. Então, no O2, o NOx é 0, na água o NOx vira -2, então está reduzindo. Então, o hidrogênio, ele vai ser... o átomo de hidrogênio ele vai sofrer oxidação, então esse daqui é o agente redutor. E o oxigênio ele vai sofrer uma redução, então ele é um agente oxidante, e aí formei a pilha. Tá vendo? Ânodo vai ser essa reação aqui, o H2 formando o H+, gerando elétrons, e aí os elétrons vão passar para o cátodo. O O2, então, pega esses elétrons junto com o H+, e vira água. Então, quando a gente vê a reação global, é como se fosse a combustão do hidrogênio. Mas, na real, isso está acontecendo lá numa célula eletroquímica, numa pilha. E aí eu consigo gerar energia elétrica a partir disso. E isso daqui caiu, acho que até no ano que eu fiz vestibular caiu uma dessa. Aí você fala, nossa, mas não é a pilha que eu estudei, não tem os potinhos lá. Mas o raciocínio é o mesmo, eu tenho um ânodo e um cátodo. E aí só exemplo aqui, só para mostrar, não precisa saber isso daqui certinho não, né? Mas a bateria de lítio, como é que é? Também tem umas reações super complicadas hoje, é uma tecnologia muito mais avançada. Aqui, então... eu tenho lítio no meio de camada de carbono, que é o nosso grafite, né? Eu tenho um monte de camadinha de carbono e o lítio fica aqui no meio. E aí, do outro lado, tem um ânodo, eu tenho um óxido, que o lítio vai estar lá no meio da estrutura também. Então, na bateria de lítio, o lítio ele fica migrando do meu grafite para o meu óxido. O lítio fica entre essas camadas aqui, tá vendo? Então o lítio ele fica preso numa camada, ele migra para o outro lado e isso vai gerar a corrente da minha pilha recarregável. E aí, para carregar a pilha de lítio, né, é só colocar corrente que vai fazer os átomos, os íons lítio migrar no sentido contrário. E aí eu carrego minha pilha. Então, ó, a pilha é carregada, eu tenho um monte de lítio aqui no cátodo. E aí, conforme eu vou utilizando minha pilha, esse lítio vai migrando para o ânodo. E essa migração vai gerar corrente elétrica. Tá vendo? É um negócio super complicado, mas eu ainda consigo fazer. Semi-reação do ânodo, semi-reação do cátodo e uma reação global. Então, toda pilha vai ter isso daí como base. Então, pessoal, na aula de hoje foi isso daí. Na aula adicional, só para completar uns assuntos para não ficar pesadíssima a aula de hoje, né? A gente vai ver o que faltou de eletrólise, eletrodeposição e algumas aplicações eletroquímicas, que vocês já podem ter ouvido falar aqui, ó, por exemplo, metais de sacrifício e galvanização. E aí a gente vai ver um negócio legal da eletroquímica. Olha aqui, ó, a gente consegue depositar um metal com corrente elétrica. E aí vai formando esses desenhos aqui, esses cristais metálicos, é um negócio bem legal, que é a parte de eletrodeposição, e aí tem essas outras coisas que são muito utilizadas também, beleza? E essas coisas vão se basear nos princípios da eletroquímica que a gente viu na aula de hoje.
Então, depois eu boto esse complemento, né? A gente combina uma hora para que fica melhor para todo mundo, mas quem não puder comparecer vai ter aulinha lá para estudar depois, certo? Então, foi isso a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E foi isso, depois completamos, certo? Alguma dúvida? Senão, todo mundo pode fazer o que tem que fazer, descansar, comer, dormir, o que quiser. Obrigado então, pessoal. Vou finalizar aqui, fazer o upload do vídeo depois. E obrigado.